Capítulo 33. Trabalho missionário. A Igreja do Senhor é uma igreja missionária. Pergunta: de que modo o trabalho missionário faz parte do plano de Deus para seus filhos? O Senhor revelou o plano do Evangelho a Adão. E assim o Evangelho começou a ser pregado desde o princípio. Moisés capítulo 5, versículo 58. Mais tarde, os filhos justos de Adão foram enviados para pregar o Evangelho. E eles exortavam todos os homens em todos os lugares a se arrependerem. E fé foi ensinada aos filhos dos homens. Moisés capítulo 6, versículo 23. Todos os profetas foram missionários. Cada um deles, na sua época, foi ordenado a pregar a mensagem do Evangelho. Sempre que o sacerdócio esteve na terra, o Senhor precisou de missionários para pregar os princípios eternos do Evangelho a seus filhos. A Igreja do Senhor sempre foi uma igreja missionária. Quando o Salvador viveu na terra, ordenou apóstolos e setentas e deu-lhes autoridade e responsabilidade para pregar o Evangelho. A maior parte da pregação foi feita a seu próprio povo, os judeus. Vê Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Depois que Jesus ressuscitou, enviou apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios, ordenando-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O apóstolo Paulo, um grande missionário, foi enviado aos gentios. Após sua conversão à igreja, passou o resto da vida pregando-lhes o Evangelho. Durante sua missão, houve ocasiões em que foi açoitado, apedrejado e aprisionado. Ainda assim, continuou a pregar o Evangelho. Ver Atos capítulo 23, versículos 10 a 12 e capítulo 26. O trabalho missionário começou novamente quando a Igreja do Senhor foi restaurada por intermédio do profeta Joseph Smith. Hoje, os apóstolos e setentas têm a responsabilidade primordial de proclamar o Evangelho, assegurando que ele seja pregado em todo o mundo. O Senhor disse a Joseph Smith que proclamasse o seu Evangelho de terra em terra e de cidade em cidade, prestando testemunho em todos os lugares a todo o povo. Doutrina e Convênios, seção 66, versículos 5 e 7. Em junho de 1830, Samuel Harrison Smith, um dos irmãos do profeta, começou a primeira viagem missionária pela igreja. Desde aquela época, mais de 1 milhão de missionários foram chamados e enviados a pregar o Evangelho. A mensagem que levam ao mundo é a de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nosso Salvador. Eles testificam que o Evangelho foi restaurado na terra por um profeta de Deus. Os missionários recebem a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as e ensinando-as a fazer todas as coisas que o Senhor ordenou. Vê Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Os missionários santos dos últimos dias custeiam a própria missão, pregando a mensagem do Evangelho em todas as partes do mundo. O Evangelho será pregado a todo o mundo. Pergunta: que meios o Senhor preparou para que compartilhássemos o Evangelho? Uma revelação moderna diz que precisamos levar o Evangelho restaurado a todas as nações e povos. Vê Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 37. O Senhor nunca nos dá um mandamento sem preparar o caminho para que realizemos o que nos foi ordenado. Vê 1 Nefe, capítulo 3, versículo 7. O Senhor preparou vários meios para que o Evangelho fosse pregado às nações que estavam fechadas para nós. Se continuarmos a orar e exercitar a fé, o Senhor abrirá as portas de outras nações para o trabalho missionário. O Senhor também está inspirando a mente dos grandes inventores para criar meios de favorecer a obra do Senhor de maneira como nunca se viu antes no mundo. Russell M. Nelson, Computerized Scriptures Now Available. Ensign, abril de 1988, página 73. Jornais, revistas, televisão, rádio, satélites, computadores, internet e outras tecnologias do gênero ajudam a levar a mensagem do Evangelho a milhões de pessoas. Nós que temos a plenitude do Evangelho, precisamos usar essas invenções para cumprir o mandamento do Senhor. Pois, em verdade, o som deverá partir deste lugar para todo o mundo e para os confins da terra. O Evangelho deverá ser pregado a toda pessoa. Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 64. Pergunta: de que maneiras vocês já viram a tecnologia ser usada de modo eficaz para compartilhar o Evangelho?
O trabalho missionário é importante. Pergunta: por que é importante que toda pessoa ouça e compreenda o Evangelho? Este é o nosso principal interesse como igreja: salvar e exaltar a alma dos filhos dos homens. Ezra Taft Benson, Conference Report, abril de 1974, página 151, ou Ensign, maio de 1974, página 104. O trabalho missionário é necessário para dar às pessoas a oportunidade de ouvir e aceitar o Evangelho. Elas precisam aprender a verdade, voltar-se para Deus e receber o perdão de seus pecados. Muitos dos nossos irmãos e irmãs na Terra foram cegados por falsos ensinamentos e só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Doutrina e Convênio, seção 123, versículo 12. Por meio do trabalho missionário, podemos levar-lhes a verdade. O Senhor ordenou: trabalhai e trabalhai na minha vinha pela última vez chamai os habitantes da terra. Doutrina e Convênio, seção 43, versículo 28. Ao ensinarmos o Evangelho a nossos irmãos e nossas irmãs, estamos preparando o caminho para a segunda vinda do Salvador. Vê Doutrina e Convênios, seção 34, versículo 6. Todos devemos ser missionários. Perguntas: de que modo podemos buscar ativamente oportunidades de compartilhar o Evangelho com as pessoas? De que modo podemos preparar-nos para essas oportunidades? Todo membro da igreja é um missionário, mesmo que não tenha sido formalmente chamado e designado. Temos a responsabilidade de ensinar o Evangelho por palavras e ações a todos os filhos do Pai Celestial. O Senhor disse: todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 81. Um profeta disse-nos que precisamos mostrar a nossos semelhantes que nós os amamos, antes de levarmos a eles palavras de advertência. Ver ensinamentos dos presidentes da igreja. Spencer W. Kimball, página 262. Eles precisam sentir nossa amizade e nosso desejo de integrá-los em nosso meio. Os filhos de Mosias aceitaram de boa vontade a responsabilidade de ensinar o Evangelho. Quando se converteram à igreja, ficaram cheios de compaixão pelas outras pessoas e quiseram pregar o Evangelho a seus inimigos, os lamanitas, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse, e até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Mosias capítulo 28, versículo 3. À medida que o Evangelho traz alegria à nossa vida, sentimos esse tipo de amor e compaixão por nossos irmãos e nossas irmãs e passamos a ter o desejo de transmitir a mensagem do Evangelho a todos os que desejarem ouvi-la. Existem muitas maneiras de partilhar o Evangelho. Seguem-se algumas sugestões. 1. Mostrar aos amigos e a outras pessoas a alegria que sentimos por viver as verdades do Evangelho. Dessa forma, seremos uma luz para o mundo. Vê Mateus capítulo 5, versículo 16. 2. Vencer a timidez natural, tornando-nos amigáveis, sendo gentis com os outros e fazendo coisas boas para eles, ajudando-os a ver que estamos sinceramente interessados neles e que não buscamos levar vantagem. 3. Explicar o Evangelho aos amigos que não são da igreja e a outras pessoas. 4. Convidar à nossa casa os amigos interessados em aprender mais sobre o Evangelho para que eles sejam ensinados pelos missionários. Se esses nossos amigos moram muito longe, podemos pedir aos missionários residentes naquela área que os visitem. 5. Ensinar a nossos filhos a importância de partilhar o Evangelho e prepará-los espiritual e financeiramente para servir em uma missão. Também podemos preparar-nos para servir em uma missão de tempo integral quando formos idosos. 6. Pagar o dízimo e contribuir para o fundo missionário. Essas contribuições são usadas em prol do trabalho missionário. 7. Contribuir para o fundo missionário geral ou o fundo missionário da ala ou ramo, para financiar a missão daqueles cuja família não esteja em condições de sustentá-los no campo missionário. 8. Fazer pesquisa de história da família e as ordenanças do templo para ajudar nossos antepassados a receber todas as bênçãos do Evangelho. 9. Convidar não-membros para atividades tais como noites familiares,
Eventos sociais da igreja, conferências e reuniões. 10. Doar exemplares das revistas da igreja. Também podemos compartilhar mensagens do Evangelho usando os recursos disponíveis nos websites oficiais da igreja na internet, lds.org e mormon.org. O Pai Celestial nos ajudará a sermos bons missionários se tivermos o desejo de partilhar o Evangelho e orarmos pedindo orientação. Ele nos ajudará a encontrar meios de partilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso redor. Sugestão: pense nas pessoas com quem vocês podem partilhar o Evangelho. Decidam como vão fazê-lo. Vocês podem estabelecer uma meta para compartilhar o Evangelho com essas pessoas até determinada data. O Senhor promete-nos bênçãos por fazermos o trabalho missionário. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que os missionários receberiam grandes bênçãos. Falando aos elders que voltaram de sua missão, o Senhor disse: Bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós. Doutrina e Convênio, seção 62, versículo 3. Ele também disse que aqueles que trabalham para a salvação de outras pessoas recebem a remissão de seus pecados e trazem salvação para sua própria alma. Vê Doutrina e Convênio, seção 4, versículo 4, seção 31, versículo 5 e seção 84, versículo 61. O Senhor disse: E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Doutrina e Convênio, seção 18, versículos 15 e 16. Pergunta: quando foi que vocês sentiram a alegria do trabalho missionário? Escrituras adicionais. Foi ordenado a Joseph Smith que pregasse. Doutrina e Convênio, seção 1, versículos 17 a 23. O Senhor fortalece os que sempre procuram declarar seu Evangelho. Doutrina e Convênio, seção 24, versículo 12. Compartilhar o Evangelho com brandura e mansidão. Doutrina e Convênio, seção 38, versículo 41. O Evangelho deve ser pregado. Doutrina e Convênio, seção 34, versículos 4 a 6 e Atos, capítulo 5, versículo 42. O Senhor adverte aqueles que têm medo de pregar o Evangelho. Doutrina e Convênios, seção 60, versículos 1 e 2. Os que declaram o Evangelho e são fiéis serão abençoados com a vida eterna. Doutrina e Convênio, seção 75, versículos 2 a 5. Todos os que foram advertidos devem advertir seu próximo. Doutrina e Convênio, seção 88, versículos 81 e 82. O Evangelho deve ser pregado antes que chegue o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. O Evangelho e o sacerdócio serão dados a todas as nações. Abraão, capítulo 2, versículos 9 a 11.